Glórias a Deus. Bênção, é bênção. Sempre é bênção estarmos na presença do Senhor, orando, cantando, louvando, engrandecendo o nome dEle. Amém? Vamos orar para começarmos nossas discussões aqui, nossos estudos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por estar conosco, Pai. Obrigado por nos esclarecer acerca da Sua palavra e aquilo que o Senhor quer que nós entendamos. Ajuda-nos cada vez mais a compreender. Dá-nos sabedoria e inteligência para isso, Pai, para que possamos ter capacidade de aprender mais e mais, porque nós queremos saber efetivamente o que o Senhor quer para nós. Que seja tudo para o Senhor e não para nós. Dá-nos, então, esta sabedoria, este conhecimento, essa inteligência. Dá-nos a capacidade e o ânimo para continuar, para que possamos estudar a Sua palavra cada dia mais. Esteja conosco, Pai, neste momento e a cada momento em que estivermos aqui neste mundo, Pai, peregrinando. Perdoa nossos pecados e que seja um momento este abençoado, porque estamos estudando mais de Ti. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis, capítulo 18, né? Nós já avançamos bastante no estudo do livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem muitos capítulos ainda, mas muita coisa acontece. É um livro muito complexo, tem muito conteúdo por conta de seu início. Então é muito relato, né? Lembrando sempre que o relato bíblico ele vem com o propósito de relatar ou de evidenciar o Senhor, né? E ele não vem com esse propósito científico que se espera da Bíblia, para demonstrar cientificamente o início do mundo, se teve ou não o Big Bang, se cada dia ali foi um dia ou se foram milhões de anos. Não é esse o objetivo do texto bíblico, nunca foi, de ser um livro científico, apesar de que as provas são muito grandes, né? E quando a ciência não consegue chegar normalmente a uma resposta, só a Bíblia mesmo é que tem a resposta, né? Bom, o que a gente viu em todo o livro de Gênesis até agora é, em síntese, um Deus cuidadoso, um Deus criador, um Deus que não é de pau, né? É um Deus em movimento, tá? Criou tudo e é um Deus relacional, ele se relaciona com as pessoas, com a criação, né? A gente vê isso. É um Deus que cuida, que limpa a terra por conta dos pecados, e a gente vai ver que mais uma vez Deus, no capítulo 18, ele mostra a necessidade de limpar a terra, porque a condição humana acaba piorando e indo cada vez mais para o abismo, né? E nós temos duas partes neste capítulo, né, do capítulo 18, em que primeiro há mais uma vez um aparecimento de Deus, né, para Abraão, e a confirmação, mais uma vez, da promessa do filho que viria, e uma segunda parte que já se refere a Sodoma, à maldade humana, ao pecado, e que nós vamos ver. Então vamos ler a primeira parte, falar um pouquinho sobre ela, e depois a gente fala da segunda parte, né? Então vamos ler do capítulo 18, do versículo 1 até o 15, que já dá um bom texto, né? E aí o capítulo 18 começa assim: O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou ao empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite
e o novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: Está aí na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Eu não ri. Ele, porém, disse: Não é verdade, é certo que você riu. Vamos ficar só neste pedaço aqui primeiro. O que a gente tem aqui? A gente tem vários exemplos, vários modelos de conduta, várias situações que a gente precisa entender. A primeira delas, eu vou na ordem aqui que o texto aparece, é que o texto inicia com: O Senhor apareceu a Abraão. O Senhor, no singular, tá? Então o texto vem que é o Yahvé, né? Apareceu a Abraão, não é Elohim, que seria o Deus plural, né? Nos carvalhais de Manre. A gente vai lembrar que o carvalhal de Manre foi quando Abraão, há um bom tempo, levantou um altar lá, né, nos carvalhais de Manre. Então, os carvalhais de Manre, essa localidade, tem uma importância. Tem uma importância não só física, mas também espiritual, né? Ou seja, era uma questão espiritual aqui envolvida também. Ele aparece no lugar importante, né, para Abraão. Quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia, ou seja, o que o texto bíblico quis ressaltar aqui é que Deus aparece a qualquer momento, né? Há uma questão aqui para evidenciar que Abraão não estava dormindo, não apareceu em sonho aqui, não era noite. E mais uma vez se destaca que Deus aparece quando Ele quer, para quem Ele quer, porque Ele é quem pode tudo, né? E Deus aparece, inclusive, à luz do dia. Ele se relaciona conosco a todo tempo. Basta a gente buscar, né? E Ele querer, claro. E aí Abraão levantou os olhos e viu que tinha 3 homens. O texto ele é emblemático, né? Ele fala que o Senhor apareceu, aí ele levanta os olhos e viu que tinham 3 homens, né? E o que Abraão fez? Ao vê-los, correu e se prostrou. Então Abraão entendeu que era a divindade que estava ali, né? Neste primeiro momento ele já entendeu. Apesar de aparecerem 3 homens, ele entendeu que Deus estava ali presente. Há uma discussão quanto a isso, quanto a esse texto, se por conta de ter falado o Senhor no singular, mas logo em seguida aparecer os 3 homens, se o texto bíblico não estaria inserindo a doutrina da Trindade aqui, né? Deus aparece em 3 homens. Alguns sugerem que seriam anjos, né? Outros sugerem que seria essa teofania, então, ou seja, Deus aparecer para Abraão, e ele aparecer em forma de 3. Daqui a pouco, a gente vai ver lá para frente, que é uma situação mais curiosa ainda, que o Senhor fica com Abraão e 2 homens vão para Sodoma, desses 3, parecendo que Deus era um deles, né? Há essa discussão, não é claro, não se tem como comprovar o que realmente o texto bíblico quis apresentar aqui, mas é uma discussão bem interessante, bem curiosa. A maioria dos estudiosos não se aventura a falar, mas a Igreja Anglicana, por exemplo, defende que sim, isso aqui seria uma evidenciação da Trindade, né, neste momento. Isso é bem interessante. O que acontece aí, então, em seguida? Em seguida, Abraão nos ensina uma coisa muito séria, que é a hospitalidade, que
que o cristão é hospitaleiro, o cristão cuida, né? E o que Abraão faz então e corre atrás? Ele serve, ele vai atrás de... Primeiro ele fala, fiquem aí, descansem, que era comum, naturalmente, tá andando, né? Eles eram viajantes, vamos dizer assim, eles aparecem como viajantes, eles não eram daquela região, então presume-se que eles andaram muito, estariam cansados, então fica para descansar. Era um padrão de receber os peregrinos, né? E receber bem, que a gente vê. Quando ele fala, vou pedir que se traga um pouco de água, para quê? Para lavar os pés, porque as sandálias eram abertas, né? Os calçados eram abertos na época. Então, os pés eram sujos, naturalmente. Então, vinha lavar os pés. E fala, descansem debaixo dessa árvore. A árvore onde tinha o altar, certamente, quando ele levantou o altar, lá no Carvalhal, né? De Mamre. E aí ele pede para que eles fiquem, roga que eles, ou ele, fiquem, né? E descansem, passem um tempo ali. Tá? E eles aceitam, ou ele aceita, né? Faça como você disse. Tá? Então, Deus aceita o tratamento cordial, a hospitalidade de Abraão. Tá? E Abraão faz o quê? Corre, vai até Sara e fala, Sara, separa 3 medidas de farinha, vai até o gado, pega o melhor novilho, manda um servo, um empregado preparar, pega a coalhada e pega o leite de novilho, né? E pôs tudo diante deles, e eles comeram, tá? O que acontece aqui? Primeiro, quando fala do novilho, discute-se que provavelmente houve um sacrifício aqui, né? Um sacrifício, um holocausto. Abraão estava entendendo progressivamente, com maior certeza, que era Deus que estava ali, né? E aí sugere-se que ele fez um holocausto. Não se fala, mas o que é interessante aqui, o que é bem interessante? A hospitalidade é tamanha que ele faz comida muito mais do que suficiente. Alguns estudaram aqui o quanto daria isso aqui, e a comida daria mais de 25 quilos para 3 homens. Né? Então, a hospitalidade que Abraão nos ensina, ela transcende aí o normal, né? Porque Abraão fornece, então, alimentação mais do que suficiente. Ele cuida do visitante, né? Do transeunte lá. Claro que era Deus, né? Você pode dizer, era mais fácil cuidar, né? Mas ele mostra que a gente tem que cuidar. O que mais que é interessante aqui? Uma coisa bem interessante, curiosa, eles comeram, mas não era Deus, e Deus come, né? É óbvio que também não tem uma evidenciação aqui científica de como era isso, comeu, não comeu. A gente tem que lembrar que Jesus também, depois de ressurreto, comeu com os discípulos, comeu peixe, comeu pães, né? Então, a materialização de Deus aqui, ou do anjo, se considerar que são anjos do Senhor, é bem curiosa, porque eles comem, né? E Abraão fica em pé, no costume da época de cuidar. O dono da tenda, ele não comia junto, seria desrespeitoso, ou seja, ele oferecia toda a comida para o visitante, e o visitante se fartava, né? Isso é o cuidado. Tá? E aí a gente passa para um segundo ponto, bem interessante também, que é a pergunta retórica. Deus tem essa, de ficar perguntando as coisas que ele já sabe, que a gente sabe que ele sabe, né? Como ele perguntou lá para Adão, cadê você, né? O que você fez? Ele pergunta aqui agora, onde está Sara, a sua mulher? É até curioso, porque assim, onde está a sua mulher? Ele já sabia, claro, que estava lá na tenda, mas ele sabia o nome, então já sabia de tudo, né? Onde está Sara, a sua mulher? Ele sabia. E Abraão vai e fala, está aí na tenda, né? Isso talvez destaca também para Sara uma atenção, né? Onde está Sara, sua mulher? Sara já foi para a porta da tenda lá ficar escutando, tá? E aí o Senhor vai e reforça a promessa do filho, né? Voltarei daqui a 1 ano e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Tá? Então ele reforça a promessa. E Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. A gente vê ali no versículo 10. Né?
há um destaque mais uma vez, que Abraão e Sara já eram velhos, né? E aí Sara, inclusive, ri internamente, né? No seu íntimo, fala assim, então ela ri internamente, não foi uma gargalhada, não foi para os outros saberem, ela dá uma risada interna e fala assim, como assim eu, velha, ter filho? E Abraão também, velho, ter filho? E mais, ela ainda reforça, se as minhas visitas mensais acabaram lá, ou seja, o ciclo menstrual dela tinha acabado, como é que ela ia procriar, né? Então ela tem um lapso de fé aqui, de falta de fé. Ela ri internamente, mas deixa acontecer. O que Deus faz? Deus chama, de certa forma chama e fala assim primeiro para Abraão, né? Por que Sara riu dizendo isso, né? Pensando isso, que ela é muito velha, né? O que ela fala? O que ele fala? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? E aí reforça, daqui a um ano, e neste mesmo tempo voltaria você e Sara terá um filho. Eu vou ler duas passagens aqui que são bem interessantes. Primeiro, Lucas, capítulo 1, versículo 3, fala assim, ó. 3 não, 37, desculpa, 36 e 37. Fala assim, e Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Olha aí, Lucas mostrando ou fazendo referência a este momento aqui, do versículo 14, que fala, por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Podemos ler mais aqui, ó, Jeremias 32, 17. Jeremias 32, 17 diz assim, ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. A gente canta, né? Em ti tudo posso, nada é impossível, né? Para Deus, nada é impossível. E aí Sara faz o que o pecador normalmente faz, né? Ela nega. Não, eu não ri, não. E aí Deus vai e fala assim, não, isso é mentira, você riu, sim. Né? Mas não foi uma repreensão, tipo, sua pecadora, você vai para o inferno e tal. Foi uma repreensão do tipo, passa a falar a verdade, porque eu sei, para Deus nada é impossível e Deus sabe de tudo. Né? E aí o foco muda. Tá? Ou seja, a gente tem a promessa de novo, né? Mais uma vez Deus aparece, reforça a promessa e agora ele anuncia a data. Ele fala, daqui a um ano estarei aqui, Sara dará à luz, né, a um filho. E aí a gente muda o foco um pouco aqui para Sodoma. Tá? Vamos ler então do versículo 16 até o 33. Leio rapidamente aqui. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse, será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E, se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E, aproximando-se Abraão, perguntou, será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse, se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou, eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu, não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse, e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu, não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu, não se ire o Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30?
O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei, por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, e se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. A gente vê aqui nesse texto um Deus extremamente relacional, bondoso, misericordioso, paciente, né? Abraão faz esse jogo, vamos dizer assim, de tentativa de salvação, né? Dos justos em Sodoma. Tá? E ele vai reduzindo cada vez mais, porque ele está vendo que Deus fala: não, se tiver 45, tudo bem. Se tiver 30, tudo bem, eu salvo. Se tiver 20, eu salvo. Se tiver 10, eu salvo. Pronto, não sobrou ninguém. Né? Abraão, ele sabe que em Sodoma não sobra nem 10. Tá? Mas antes disso, né, eu avancei no tempo aqui do texto. Antes disso, o que acontece? O foco do texto muda. Os homens se levantaram dali, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Então, o fim da hospitalidade, vou chamar assim, é encaminhar o peregrino, né? É ir com o peregrino até o local onde dá para mostrar: agora você segue por aqui. Imagina, naquela época não tinha estradas internas ali, lá nos Carvalhais, por exemplo, não era uma cidade, megalópole ali. Então, Abraão conduziu os homens até o caminho, né? E no caminho, o Senhor faz, mais uma vez, uma pergunta retórica, mas para mostrar para nós algumas coisas também. Ele fala: olha, como eu estou fazendo Abraão ser um sócio, vamos dizer assim, nessa empreitada aqui, Abraão vai ser o líder das nações, de grande e poderosa nação, então vou compartilhar com ele, que eu vou acabar com aquela cidade ali do lado, né? Sodoma. Tá? E aí Deus compartilha. E ele faz uma justificativa para Abraão. Ele fala: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e seu pecado é gravíssimo. E o que Deus faz? Ele mostra a regra do julgamento. Descerei e verei se de fato tem praticado o que me dizem. Tá? Deus já sabia, né? Claro, mas ele sugere aqui que para julgar, primeiro eu tenho que ir lá ver, eu tenho que ver se está acontecendo mesmo. Não pode ser uma coisa injusta, do nada. Vou julgar, pronto, porque estão me dizendo que Sodoma é má. Né? Então isso acontece e Deus fala que vai lá ver a situação de Sodoma. Vamos ler só Ezequiel 16:49 aqui para a gente mais uma vez ver uma coisa bem interessante. Olha só. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Olha que situação bem interessante essa que o texto nos mostra, né? O texto, o Ezequiel mostra que Sodoma pecou porque ela tinha fartura, mas ela nunca olhou para os necessitados, para os pobres, né? E olha que situação, o pecado de Sodoma, ele é o contrário do que Abraão fez com Deus neste momento. Foi hospitaleiro, cuidou, teve fartura, compartilhou a fartura. Né? Sodoma, então, aqui vê que é uma cidade orgulhosa, não se humilha, não se prostra, e é uma cidade, enfim, de pecado. Né? Bom, o que prossegue? Né? Ali prossegue. Os homens foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu na presença do Senhor. E aí vem aquela discussão de Abraão com o Senhor, falando assim: peraí, mas você vai destruir toda a cidade? Se tiver justos lá, vai destruir os justos? Isso não é justiça, né? Porque se o Senhor é bom, o Senhor vai salvar, né? E Abraão se humilha mais uma vez e tem consciência. Veja o versículo 27, ele fala assim: Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Abraão está fazendo referência, ou o texto está fazendo referência a Gênesis 3,19, né? Que a gente pode voltar lá e ler rapidamente.
Gênesis 3:19 fala assim, ó: no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, Abraão tem os fundamentos bíblicos, inclusive, para debater com Deus, né? Porque ele sabe que a palavra não muda, que Deus não muda. Quem muda são os homens, mas Deus não. Deus é. Ele não era, e não foi, não será. Ele é. A todo tempo ele é. Né? E Abraão usa esse debate exatamente com os princípios divinos. Né? Você vai acabar com a cidade por conta dos injustos, sendo que tem alguns justos, e ele tenta, de certa forma, salvar a cidade. Mas ao final a gente vê que não tem jeito, porque ele chega a 10, né? Por amor aos 10. Deus até fala, não destruirei por amor aos 10. Mas ele sabe no íntimo que não tem 10 que escapam lá em Sodoma. Né? Ele tinha Ló, ele tinha parente dele lá, talvez ele estivesse lutando um pouco com interesse na sua parentela, e Ló era um cidadão justo, sim. Ele vacilava demais, né? Mas ele era justo. Tá? E a gente vai ver em seguida, quando ele vai destruir, né, Sodoma, que os anjos aparecem lá na casa de Ló. Então, alguns justos são salvos. A mulher dele não conseguiu, a gente vai ver. Né? Bom, do texto nós temos aqui. O que a gente tem que entender mais uma vez? O texto bíblico, especialmente do Antigo Testamento, do Velho Testamento, diz respeito a Deus se mostrando e Deus preparando o terreno para a chegada, a vinda do Messias. Né? E o que a gente vê é que Deus realmente está conosco, sempre, né? Sempre. Mas olha só aquela parte bem interessante que está lá no versículo 22. Ele fala assim, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Né? Ele não falou, mas o Senhor permaneceu na presença de Abraão. Aqui não pode ser invertido. Então, a gente é que busca permanecer na presença do Senhor. O Senhor tem a disponibilidade, é claro, mas a gente precisa buscar. Né? E aí o que acontece? O que nós temos? Nós temos essa compreensão que Deus ele se relaciona conosco, mas nós temos que permanecer na presença dele. Né? Essa é essencialmente uma grande explicação aqui. Além de confiar, Sara não confiou direito, levou a chamada. Confiar, vai acontecer. Nada é impossível para Deus, está aqui, está escrito, então eu acredito. Né? E por fim, a gente tinha que ter uma reflexão aqui. Sodoma não conta nem 10 justos. Será que nossa nação conta com 10 justos? Será que nós estamos fazendo esse papel de sermos os justos? Em casa, será que acha-se justos nas nossas casas? 10 justos? 30? 20? 5? 1? Fica a reflexão. Né? E o que é a justiça, então? Que tal permanecer na presença do Senhor? Amém? Bom, já avançamos bastante aqui. Ficamos por aqui. Teremos o capítulo 19 em seguida e os demais. Muita coisa ainda vai acontecer, como a gente sabe. Amém? Vamos orar para terminar, então. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor mostrou muita coisa para nós. Obrigado porque o Senhor nos permite tentar, pelo menos, andar na sua presença, Pai. Esteja conosco, Pai. Perdoa nossos pecados. Dá-nos paz, segurança, saúde nesses tempos de crise. Preserva-nos, protege-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz.